Olá, humanos! Eu sou Armizo Mestre e sejam bem-vindos aos nossos manuscritos. Como nesta série vamos tentar abordar regras gerais e específicas de sistemas de RPG, vamos aproveitar que estamos na 5ª edição de Dungeons & Dragons. Ei, mestre! O que está fazendo? Posso ficar aqui? Claro! Acho muito legal você vir à torre de vez em quando. Esta criaturinha que vos fala é Ennis, meu dragão de estimação. Pode ficar aqui se quiser, só não me atrapalhe muito. Olha como fala! Posso ser pequeno, mas um dia serei um grande vermelho como o vovô. Era muito mais sábio que você, pode apostar. Tudo bem. Estava contando aos nossos amigos sobre este programa. Vamos falar de regras da 5ª edição, começando naqueles capítulos do livro do jogador, meio ignorados por quem mais precisa deles. Os jogadores. Mas, Arnis, deixe que se lasquem. Já dizia vovô, todo jogador que não lê merece perecer. Como eu estava dizendo... Para de me atrapalhar, hein? Bom, hoje eu vou falar de combate. Mais do capítulo, não das cenas incríveis que seus personagens passam, tá bom? Você já leu esse capítulo? Primeiro vamos ao básico. Todo combate começa com a definição de iniciativa. Não importa se há personagens e monstros surpresos. Todos têm uma iniciativa. Mas você não joga a iniciativa sempre, mestre. Eu já vi. Eu sei, Ennis. Não é sempre que acontece, mas não é por isso que ela não existe. Mas às vezes seu narrador pode definir que um grupo tem a iniciativa, ou até mesmo separar inimigos em 2 grupos separados para definir quem começa. Mas você está certo. A orientação nesse capítulo é para que sejam definidas as posições de inimigos à vista, quem está surpreso na cena antes de jogar, e definir a iniciativa em grupos de inimigos iguais. A iniciativa é determinada pela jogada de um dado de 20 lados, que chamarei de D20 daqui pra frente, somado ao modificador de destreza de cada personagem. Assim que todos têm sua vez de jogar, começa o combate pela criatura de iniciativa mais alta. E se a criatura de iniciativa mais alta estiver surpresa, mestre? Então ela não tem ações, e nem pode realizar reações durante o primeiro turno, mas ainda assim, é turno dela. Bom, no seu turno, jogador, você pode usar uma ação, uma habilidade que usa uma ação bônus uma vez e se deslocar quantas vezes quiser, até atingir a distância total que seu personagem tem disponível em deslocamento. Ah, mas que coisa chata, mestre! Isso é muito básico! Concordo, mas o que podemos fazer com as ações? Atacar, lançar magias, é isso, né? Um jogador que opera um guerreiro em um RPG nunca pode se esquecer de tudo que se tem de opção quando usa sua ação. As tarefas que podem ser feitas com a sua ação vão desde o básico, como atacar, lançar magias e usar habilidades da sua classe descritas como ação, até movimentos especiais, como disparar, desengajar, esquiva, acudir, esconder-se, preparar ação, procurar e usar objetos. Tá. E se esconder e procurar são coisas bem covardes de se fazer numa briga, não? Depende. Se o objetivo da briga for roubar algo de alguém, não. Mas vamos com calma, sim? Vamos aos poucos. Do básico. Atacar exige que o jogador role um D20, sob a proficiência de seu personagem, e o bônus de força, se o ataque for corpo a corpo, e o bônus de destreza, se o ataque for à distância. Em um ataque você vai tentar acertar ou ultrapassar a classe de armadura do alvo, que só o mestre sabe qual é, mas tudo bem, tem que tentar sempre. A ação atacar também serve para manobras especiais a curta distância. Agarrar faz você realizar um teste de força atletismo contra o seu inimigo, que tem direito a fazer um teste de força atletismo ou destreza acrobacia. Se o teste do seu personagem for maior, o inimigo está agarrado, que é uma das condições às quais uma criatura pode ficar. Está lá no final do livro. E se o livro é o livro do jogador, pode lê-las à vontade. Você só pode tentar agarrar uma criatura um tamanho maior que você ou menor que isso, e precisa de uma mão livre. Empurrar faz você afastar uma criatura em um tamanho maior que você ou menor que isso. O teste é o mesmo de agarrar, e se o seu personagem ganhar, ele escolhe se a criatura vai para trás ou fica caída. E caído também é uma condição, certo, mestre? Vovô sempre dizia para não ficar caído enquanto voa, dói muito. Mas eu tenho certeza que era para não ficar agarrado enquanto voa. Criaturas que voam não podem ficar caídas. Além disso, é no mínimo estranho, Ennis. Se quando o seu personagem atacar, ele estiver com uma arma de uma mão em uma mão e uma arma leve na outra, você poderá usar sua ação bônus para atacar com a segunda arma. Se for uma arma de arremesso, você pode usar um arremesso em vez de um ataque corpo a corpo. Regras especiais para o uso das armas
estão no capítulo de equipamentos. Você vai ter que ler eles também. Poxa, mestre, RPG não é um jogo? Que coisa é essa de ficar lendo um monte? Todo jogo tem regras, Enes. Um bom jogador sabe as regras para usar seu personagem. Mas, voltando. Uma última coisa sobre ataques. Todo ataque à distância tem que ser feito de longe. Se o seu personagem estiver adjacente a um oponente, seus ataques à distância recebem desvantagem. Algumas classes têm capacidade de ignorar isso. Já aproveitando, memorize. Toda vez que o mestre pedir para você fazer uma jogada com desvantagem, você irá jogar 2d20 e ficar com o menor valor, e então somar os seus atributos, proficiências. O mesmo vale para a vantagem. Jogue 2d20 e fique com o maior valor. Lembre-se de fazer a soma depois. Agiliza. E vamos para as Marias! Sim, vamos. Ao conjurar uma magia, você tem 3 opções de coisas a fazer. Ou realiza um ataque de magia, jogando um D20, somando sua proficiência, e um modificador de conjuração de magias, que você sabe qual é porque leu o texto da sua classe, né? E se esse ataque for à distância, lembre-se de ficar longe. Todo ataque à distância sofre desvantagem se você estiver perto de mais de um inimigo, até mesmo as magias. Outra opção é se a sua magia exige que o inimigo faça um teste de resistência. Aí você informa ao mestre qual o atributo que a criatura usa para resistir e a dificuldade para ela resistir, que é a soma da proficiência do seu personagem, seu modificador de conjuração e 8. E por último, simplesmente o efeito acontece e nada mais deve ser feito. Descreva ao mestre que efeito sua magia produz e ele dirá o que aconteceu. Isso é caso de mísseis mágicos e outras magias menos ofensivas, elas geralmente só acontecem. Ou seja, se você for um conjurador, leia suas magias antes da sua vez. Você precisa ajudar seu mestre a dar fluidez no combate. Então eu vou te ajudar, mestre. A ação disparar faz você poder andar seu deslocamento de novo. Isso, Enes. Mas lembre-se que se o personagem tiver alguma penalidade de movimento ou acréscimo, disparar também terá. Depois temos desengajar, que faz seu personagem não provocar ataque de oportunidade até o fim do seu turno. Quando for comentar sobre reações, falo mais desse tipo de ataque. Temos também esquiva, que faz com que todos os oponentes tenham desvantagem para atacar o seu personagem. Pelo menos, todos os oponentes que o seu personagem puder ver. Então vamos direto. Esconder você se esconde, e procurar você procura. E usar objetos... para que serve? Bom, toda vez que interagir com um objeto exige atenção, é necessário fazer uma ação. Abrir uma porta destrancada é rápido, e pode ser feito como parte do movimento. Agora, acionar uma manivela para abrir uma ponte pode exigir mais do que poucos segundos. E você me fez pular preparar a ação. Enes, poxa, essa ação na verdade é uma reação, eu sei. Mas vamos lá. Você escolhe um gatilho para preparar sua ação e realiza algo fora do seu turno. Você pode esperar com sua espada para atacar um inimigo que chegue perto de você, preparar para lançar um encanto no guarda caso ele resolva trocar sua espada por um arco, ou até mesmo usar uma das outras ações, como esconder e usar objetos, por exemplo. E finalmente terminamos as ações. Vamos para ações bônus agora? Não, Enes. Ações bônus só podem ser usadas para habilidades que exijam ações bônus. Se você não tem nada que use uma, você não pode usar. Mas e as coisas pequenas? Como sacar uma arma ou jogar algo em alguém? Essas são ações menores. Elas podem ser contadas como parte de uma ação ou um movimento, como pegar uma tocha da parede enquanto anda, sacar uma arma durante o ataque, ou mesmo entregar um item a outro personagem enquanto passa por ele. Vale a pena olhar a tabela de ações menores no livro do jogador. No próprio capítulo de combate, em movimento, tem uma tabela mostrando todas as ações que você pode fazer enquanto anda. Além de tudo isso, preciso lembrar a você, jogador, que este não é um jogo eletrônico com opções em uma tela. Você pode tentar fazer o que quiser com o seu personagem, e o mestre lhe dirá se isso pode ser feito, quais testes você terá que realizar para completar a sua tarefa, e se existe uma chance real dela ser bem sucedida ou não. Tente se basear nos pontos fortes que o seu personagem tem, personalidade, atributos. Se você tiver um tempo, pode se inspirar no capítulo de habilidades que vem antes do de combate. Mestre, não entendi isso não. Bom, é simples. Se você no meio de um combate acha que tem algo estranho e seu personagem tem uma sabedoria muito alta, vale a pena você pedir pro seu narrador para fazer um teste de percepção enquanto luta, para ver se não tem uma coisa melhor do que o que está acontecendo. Entendi. Mas não é um combate? É uma cena, Enes. É uma cena. Mas vamos voltar. Certo, mestre. Mas espera, daí acabou o turno do sujeito. Sim, jovem Draco. Mas um jogador pode usar o turno de seus inimigos ainda. Todo personagem pode usar sua reação, apenas uma vez, até o início do seu próximo turno. As reações mais comuns são ações preparadas e ataques de oportunidade. Toda vez que o inimigo sair do seu alcance sem desengajar, teleportar ou ser arrastado sem usar suas ações, você pode usar sua reação para desferir um ataque corpo a corpo contra aquela criatura.
Assim termina o combate. Eliseu disse que não ia falar de cena. Agora estou falando de regras. Há muito mais a ser entendido neste capítulo. Por exemplo, cobertura. Se um alvo está atrás de um obstáculo que cobre pelo menos metade de seu corpo, ele tem meia cobertura. Isso aumenta a classe de armadura dele em 2. Ou seja, fica mais difícil de ser acertado. Se o alvo estiver usando algo com uma proteção que deixe pelo menos 3/4 de seu corpo coberto, como uma janela para arqueiros, por exemplo, ele tem 3/4 de cobertura. Simples, não? A classe de armadura dele aumenta em 5. E se o alvo estiver completamente oculto por um obstáculo, ele tem cobertura total e não pode ser atingido. Como se entrasse numa sala e fechasse a porta. Então se eu colocar uma cadeira na frente da janela de arqueiros, eu teria muita cobertura? Não. Você só pode se beneficiar da cobertura que te ajuda mais. Ter 2 meia coberturas só vão ser mais uma coisa para tropeçar. E continua somando apenas mais 2 na sua classe de armadura. Este capítulo também fala de dano. Todo ataque com arma bem sucedido causa dano da arma, que você já sabe onde encontrar neste ponto. Mais um modificador de atributo que você usou para o ataque. Força para perto, destreza para longe. E você também sabe onde achar regras para mudar isso, certo? No capítulo de equipamentos. Isso. Bom, toda magia que causa dano tem a quantidade dele descrita no corpo da magia, mas é necessária alguma regra específica para somar algo a esse dano, como invocações místicas dos bruxos, características de domínio dos clérigos, ou qualquer outro talento ou habilidade extra que o seu personagem tenha. E se sair um 20 no dado na hora do ataque, manifeste-se, grite 20 com todas as suas forças. Funciona pra mim. Um 20 no dado na hora do ataque é um acerto crítico, e quando isso acontece, role todos os dados de dano daquele ataque 2 vezes, antes de somar o que for somar. Esta ação vale para ataques com magia, ataques furtivos e destruições divinas, para aqueles jogadores que sabem do que eu estou falando. Puxa, mestre, já fomos muito longe, não? Estou ficando com fome. Acho que sim. Então só vou falar de pontos de vida. Mas essa é fácil. Quando eles acabam, o personagem morre. Quase isso. Você, jogador, precisa saber que toda vez que seu personagem chegar a 0 pontos de vida, automaticamente ele recebe a condição inconsciente. Toda vez que começar seu turno e seu personagem tiver 0 pontos de vida, você deve realizar um teste de resistência contra a morte, que consiste em jogar um D20, sem somar nada. Em um resultado maior que 10, obtém um sucesso. Do contrário, uma falha. Seu personagem precisa de 3 sucessos, mesmo não consecutivos, para estabilizar o personagem, fazendo parar de realizar testes e ganhando um ponto de vida naturalmente em 1d4 horas. Caso o resultado do teste for 1, 2 falhas acontecem. Se for um 20, o personagem recupera um ponto de vida. Se algum efeito fizer você recuperar pontos de vida, você estabiliza. Se receber ataques enquanto está com 0 pontos de vida, você recebe uma falha. Qualquer personagem, prestem atenção, qualquer personagem pode fazer um teste de sabedoria medicina de dificuldade 10 para estabilizar um companheiro caído, o que recupera um ponto de vida em 1d4 horas. Mas pelo menos ele para de fazer teste contra a morte. Mas eu já ouvi histórias de quando o vovô destruía vilarejos inteiros e ninguém se levantava depois que passava soprando fogo por todo lado. Pois é, isso é chamado morte instantânea. Acontece se o ataque que você recebeu e o fez cair para abaixo de 0 pontos de vida foi grande o bastante para ser igual ou maior do que o seu total de pontos de vida. Ora, não faça essa cara. Ficou confuso, mas eu vou explicar. Vamos usar de exemplo um ladino de 10 pontos de vida máximos e 5 pontos de vida restantes. Se ele receber um ataque de 15 pontos de dano, além de chegar a 0, o dano que sobra é igual ao total de vida dele, então ele morre direto, sem direito a testes. Bom pessoal, apenas vou citar o que não vimos do capítulo de combate, que é bastante específico. Tipos de dano, tipos de movimentação, combate montado e combate submerso. Se você estiver interessado nisso, vá até o capítulo e dê uma boa lida. Mas a maioria dos jogadores não costuma precisar muito dessas regras. Muito obrigado por ouvir até aqui. Siga-nos no Facebook e no Twitter. Assine o nosso feed para não ficar de fora dos próximos episódios. E bom jogo!